Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Chegou mais um momento de esperança e sejam todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Continuando o assunto da santificação, hoje nós vamos refletir no tema Marchando para a Vitória. O verso bíblico para a leitura está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, de acordo com esse verso bíblico, o processo da santificação é uma marcha contínua na vida do cristão. O processo da santificação envolve a vida humana em todos os aspectos e em todos os sentidos. E sempre quando se fala em santificação, há um detalhe que nós precisamos considerar. O detalhe é que a santificação não é um trabalho que acontece e termina de um momento para o outro, mas a santificação é um processo de crescimento na graça de Deus que ocorre enquanto a pessoa viver. Sobre o assunto da santificação, a palavra de Deus nos informa que só é possível o pecador crescer no caminho da santificação quando ele, a exemplo de Jesus Cristo, renuncia o seu próprio eu para fazer a vontade de Deus. Como pecadores, meus amigos, nós precisamos entender que enquanto Satanás, enquanto o inimigo das nossas almas, da nossa vida, estiver reinando nesse mundo, sempre será preciso submeter a natureza humana sob a direção do Espírito Santo de Deus. Porque quando se trata de fazer a vontade de Deus, ninguém consegue fazer a vontade de Deus se não for sob os cuidados e a direção do Espírito Santo, atuando em nosso coração. E foi justamente por essa razão é que Jesus, antes da sua volta para o céu, ou antes de voltar para o céu, ele prometeu aos discípulos que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo viria numa missão muito especial. Sobre a missão do Espírito Santo, nós lemos ali no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 13, a primeira parte do verso 13, está escrito assim: Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Notaram, meus amigos e meus irmãos, a grande importância do trabalho do Espírito Santo em guiar e preparar o pecador para o céu? A missão do Espírito Santo é nos ajudar nesta caminhada rumo ao céu, no processo da santificação. Ou seja, a santificação é o processo que nos prepara para a volta de Jesus e para morar no céu. A palavra de Deus, de acordo com o verso que nós lemos, é bem clara em dizer que sem a atuação do Espírito Santo na vida do pecador, é impossível a pessoa conhecer a verdade e praticar toda a verdade. Porque não basta apenas conhecer a verdade, mas é preciso viver a verdade. E esse viver a verdade que é a ação do Espírito Santo em nossa vida.
A santificação que Deus requer de cada ser humano, meus amigos, não é uma simples demonstração exterior, mas sim é uma demonstração de que a verdade foi aceita no coração e agora então ela é praticada na vida. Como pecadores, nós precisamos entender que a santificação ela só ocorre quando a pessoa pratica toda a verdade e não meia verdade. Porque Deus se alegra quando andamos em toda a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 6, Jesus diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem, meus amigos, que Jesus é a verdade. E é nessa verdade que todos nós precisamos andar. Quem não tem Jesus no coração, não tem a verdade. Sem Jesus na vida de uma pessoa, por mais que a pessoa se esforce, ela nunca será santificada. Porque a santificação acontece na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Os mandamentos de Deus é a verdade. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus completamente. E isso sim é a santificação. Eu quero dizer para vocês que existem pessoas no mundo que procuram atalhos quando se trata do assunto da santificação. Você já ouviu alguém dizer que todos os caminhos levam ao céu? Eu já ouvi, mas essa não é a verdade. Dizer que todos os caminhos levam ao céu é uma mentira inventada pelo inimigo para fazer com que as pessoas não cheguem ao céu. Acreditar que uma pessoa sem fazer a vontade de Deus chegue ao céu, quando a Bíblia diz que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E antes de terminar essa reflexão, eu quero dizer que no livro de Provérbios, no capítulo 14, o verso 12, o sábio Salomão escreveu dizendo que há caminho que ao homem ou ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, imaginar que nós podemos chegar ao céu andando por qualquer caminho, não vai chegar ao céu. Porque há caminhos que parecem direito aos olhos humanos, mas no fim é caminho de morte. Isso quer dizer que quem não andar no caminho verdadeiro, que é Cristo, eu quero relembrar que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado quanto ao assunto da santificação, porque a santificação fora da palavra de Deus não tem nenhuma importância, não tem nenhum significado. Por isso, ao terminar essa reflexão, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você siga a regra áurea da vida cristã, que é fazer totalmente a vontade de Deus. Jesus, quando foi tentado pelo diabo para fazer coisas contrárias à vontade de Deus, ele nos diz ali em Mateus capítulo 4, verso 4, ele disse a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso precisamos praticar toda a verdade e é o Espírito Santo que nos guia na verdade. E agora eu te convido para fazermos uma oração ao nosso Deus. Aí onde você está, se você puder, me acompanhe. Querido Deus, amado Pai Celestial, a nossa gratidão, Senhor, pela vida, pelos cuidados. Obrigado por Tua palavra que nos revela toda a verdade.
Obrigado pelo Espírito Santo que nos ensina e nos guia na verdade. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, os nossos irmãos. Atenda aos pedidos de oração que as pessoas fazem em nosso canal, confiando na Tua graça e nos méritos de Jesus. Por favor, Senhor, toma nossa vida em Tuas mãos e molda o nosso caráter segundo a Tua vontade. Prepara-nos para o Teu reino, para a volta de Jesus. Nos ajude a crescer cada dia nesse processo da santificação, que é o que nos prepara para o céu. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.